Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade às nossas videoaulas, hoje nós vamos falar sobre as áreas das figuras planas. Então nós vamos aprender aqui a calcular a área das principais figuras planas. Lembrando, pessoal, que essas figuras planas recebem esse nome porque elas se encontram em um plano e elas também são chamadas de figuras 2D, ou seja, elas podem ser representadas em um plano, e elas também são chamadas de figuras 2D, ou seja, duas dimensões, comprimento e altura. Então nós vamos aprender aqui que para cada uma dessas figurinhas existe uma fórmula específica que nós utilizamos para encontrar a sua área, ou seja, o tamanho da sua superfície. Então vamos começar. Área do triângulo. Então a primeira figurinha que nós vamos ver aqui é o triângulo. Então nós temos aí o exemplo de um triângulo e nós já podemos aqui identificar dois elementos, os quais nós vamos utilizar para calcular a área de qualquer triângulo. Nós temos a base, representado por essa letra B, e nós temos a altura do triângulo, que aqui nós vamos representar pela letra H. Professor, em alguns livros eu vi que é representado pela letra A. Não tem problema, é a mesma coisa. Pode ser representado pela letra H, assim como pode ser representado pela letra A altura de um triângulo. Então nós temos aqui o H que representa a altura e o B que representa a base. Com isso, pessoal, a fórmula para calcular a área do triângulo: base vezes a altura dividido por 2. Então essa é a fórmula, pessoal, que nós vamos utilizar para calcular a área de qualquer triângulo que existe. Nós já aprendemos aqui que existem vários tipos de triângulos, eles podem ser classificados quanto aos seus lados e também quanto aos ângulos, mas para qualquer um deles, a fórmula que nós vamos utilizar para calcular a sua área é essa: é a base vezes a altura dividido por 2. Então nós devemos identificar primeiro a base, que é essa porção aqui de baixo do triângulo, né? Vamos dizer que lado adjacente, né? No caso aqui a hipotenusa, né? Então a base, nesse caso aqui desse triângulo, é esse lado, e a altura, né? Que é esse comprimento que vai aqui do topo do triângulo até a sua base. Tendo essas duas medidas, nós podemos calcular a área de qualquer triângulo. Basta multiplicar a base vezes a altura e dividirmos por 2. Próxima figurinha bem conhecida da gente, a área do quadrado. E aí, pessoal, o quadrado ele tem algumas características especiais. A primeira coisa que nós podemos observar é que o quadrado ele vai possuir os 4 lados iguais. Lembrando, quadrado ele está naquele grupo ali dos quadriláteros: quadrado, paralelogramo, losango, trapézio. Então o quadrado é um quadrilátero, porque ele possui 4 lados. E no caso do quadrado aqui, ele possui os 4 lados iguais. Um quadrado ele sempre vai possuir esses 4 lados iguais. É tanto que aqui eu representei a medida desse lado, eu chamei de L, e a medida do outro lado desse quadrado eu também chamei de L. Por quê? Porque é a mesma medida. Então aqui em cima também eu poderia chamar de L, e aqui do outro lado, do lado direito, eu também poderia chamar de L, porque os 4 lados do quadrado têm a mesma medida. E aí no caso aqui, esse desenho aqui é a diagonal do quadrado. Então esse L representa lado, e aí nós já sabemos que a área do quadrado é lado elevado ao quadrado, ou lado vezes lado. Então, pessoal, para eu calcular a área de um quadrado, basta eu multiplicar 2 lados dele. Qual, professor? Qualquer um dos 2 lados do quadrado. Por quê? Porque todos os 4 lados são iguais. Não importa se eu multiplico esse lado por esse lado, esse por esse por esse, não importa. O importante é eu multiplicar 2 lados do quadrado, um pelo outro, não importa quais são. Por quê? Porque os lados de um quadrado sempre são iguais. Então, com isso, a fórmula do quadrado é lado elevado ao quadrado, ou lado vezes lado, porque lado elevado ao quadrado, L elevado ao quadrado, L vezes L, lado vezes lado. É assim que eu calculo a área de um quadrado. Ó, ou área do quadrado, lado vezes lado. Basta multiplicar 2 lados de um quadrado e aí nós vamos encontrar a sua área. Próxima figurinha também bastante conhecida nossa,
o retângulo. Então nós vamos aqui aprender a calcular a área do retângulo. E aí nós temos o nosso amigo retângulo e de cara nós já conseguimos identificar a base do retângulo e a altura do retângulo. Mais uma vez aqui a altura representada pela letra H, mas poderia ser qualquer letra. No caso poderia ser a letra A, por exemplo. Então, vamos lá. Nós temos aqui a base, nós temos aqui a altura. Com esses dados nós podemos usar a seguinte forma: a base e a altura, a área do retângulo, base vezes altura. Então, pessoal, para calcularmos a área de qualquer retângulo, basta multiplicarmos a base vezes a sua altura. Lembrando, pessoal, que o retângulo, assim como o quadrado, ele possui uma característica peculiar. Se nós observarmos bem aqui, a base aqui de baixo, esse comprimento aqui de baixo, ele possui o mesmo tamanho ou o mesmo comprimento aqui de cima. Assim como a altura desse lado possui também a mesma medida ou a mesma altura que do outro lado, no caso lado direito. O que é isso? Isso é uma característica que os retângulos possuem. Eles possuem pares de lados iguais, ou seja, as suas bases ou comprimentos aqui, ó, serão sempre as mesmas e o valor dos seus lados, que são as alturas, também serão sempre os mesmos, pares de lados iguais. Então quer dizer, professor, que se a altura aqui fosse 10, do outro lado também seria 10. Exatamente. Se a base aqui fosse 20, do outro lado aqui em cima, ó, esse comprimento aqui de cima, que também nós podemos chamar de base, também seria 20. E aí, utilizando esses elementos do retângulo, nós podemos calcular a área do retângulo, base vezes a altura. Área do paralelogramo. E aí, pessoal, o paralelogramo é essa figurinha aí também, assim como o retângulo e como o quadrado é considerado quadrilátero, possuem 4 lados. E o paralelogramo, ele vai ter características bastante semelhantes com o retângulo. É tanto que nós já podemos identificar aqui, ó, 2 elementos que nós encontramos no retângulo: a base do paralelogramo e a sua altura. E aí, com esses 2 elementos identificados, a base e a altura, nós podemos calcular a área de qualquer paralelogramo. Basta multiplicar base vezes a altura, galerinha. Então, ó, observa bem que a mesma fórmula que nós utilizamos lá para calcular a área do retângulo foi a mesma fórmula que nós utilizamos aqui para calcular a área do paralelogramo. Beleza, galera? Então, por enquanto nós vamos estar trabalhando com a área dessas figurinhas. Na próxima aula nós vamos trabalhar com as demais figuras, né, e o cálculo das suas áreas. E nós vamos ter uma aula onde nós vamos trabalhar somente com a área e o perímetro de figuras circulares, né, com circunferências, ok? Então, pessoal, era isso. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo através do meu WhatsApp. Valeu e até mais. Tchau.